Uma das televisões que com certeza mais está fazendo sucesso nesse ano de 2022 é a TV que está aqui atrás de mim, televisão QN90B da Samsung, e justamente por esse motivo a gente decidiu preparar esse vídeo para vocês com os principais pontos positivos e também negativos da televisão, sim, porque ela também tem os seus pontos negativos, e vendo esses dois lados da televisão, tanto as coisas legais como as coisas que poderiam ser melhor, dessa forma vocês com certeza vão ter uma visão melhor sobre a televisão para ver se realmente vale ou não vale a pena estar comprando ela. Primeiramente, eu acho que é importante a gente entender por que essa televisão está fazendo tanto sucesso esse ano, e eu diria que existe pelo menos 3 motivos do sucesso dessa televisão. O primeiro motivo, pessoal, é que essa daqui é a televisão mais top da Samsung, de resolução 4K, que eles estão lançando esse ano aqui no Brasil. Ou seja, simplesmente o fato de já ser a televisão mais top da Samsung de resolução 4K, com certeza já é uma característica que chama bastante atenção. E aliado a isso, a gente tem agora o segundo motivo, que é o preço dessa TV, que já apareceu em vários momentos por preços inferiores a R$4.000 na versão de 50 polegadas, e eu sei que menos de R$4.000, ou seja, 3.000 e alguma coisa, pode ainda ser um pouco caro para várias pessoas. Entretanto, se a gente levar em consideração que se trata da televisão mais top de resolução 4K da Samsung e que ela pode ser encontrada ali por 3.000 e poucos reais, mesmo que seja a versão um pouco menor, de 50 polegadas, ainda assim acaba sendo um preço bem atrativo, levando em consideração que é a cargo-chefe, digamos assim, da Samsung para esse ano de 2022, pelo menos falando ali das televisões de resolução 4K. E lembrando, pessoal, sempre que essa TV aparece com de fato boas ofertas e em lojas confiáveis, a gente sempre avisa para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. É de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Nos próximos dias, nas próximas semanas, possivelmente vão aparecer novas ofertas, e sempre que elas aparecerem, a gente sempre vai avisar para vocês, e é de graça para entrar e participar, então esperamos vocês lá. E o terceiro motivo que também acaba ajudando bastante essa televisão a chamar bastante a atenção é a qualidade de imagem em si da televisão, porque como a maioria de vocês provavelmente já deve saber, essa televisão aqui utiliza a tecnologia de mini LED para conseguir entregar para a gente o melhor nível de preto e também um melhor contraste. E vale a pena destacar que ter a tecnologia de mini LED realmente faz diferença e ajuda a televisão a entregar um nível de preto e um nível de contraste extremamente superior se comparado a televisões mais convencionais ou mesmo algumas televisões com tecnologia de escurecimento local um pouco mais preciso. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, por exemplo, que são imagens que a gente já trouxe em vídeos anteriores, vocês conseguem ver lado a lado a QN90B no lado da Q80B da Samsung, e vocês conseguem ver que a diferença de nível de preto e de contraste entre as duas televisões é sim bem grande. Então, com certeza, a qualidade, especialmente do nível de preto e de contraste dessa televisão, também acaba ajudando muito para ela chamar bastante a atenção dos usuários. Ou seja, pessoal, se a gente juntar o fato aqui então de ser a televisão 4K mais top da Samsung, com o fato de ser uma televisão com tecnologia de mini LED e também com o fato de aparecer ótimas ofertas dessa televisão, especialmente no modelo de 50 polegadas, com certeza é uma televisão que eu diria que vale muitíssimo a pena. E eu queria destacar que eu estou me concentrando aqui no modelo de 50 polegadas, mas lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, que o link vai estar aqui embaixo, é de graça para participar, a gente não coloca ofertas só do modelo de 50 polegadas, tá? A gente coloca ofertas dos modelos maiores e também da versão menorzinha que tem ali de 43 polegadas, que daí sim aparece por preços ainda mais inferiores. E eu também queria destacar, pessoal, que ainda tem outras coisas, outros pontos positivos que eu poderia ficar aqui elogiando a televisão, como o fato, por exemplo, da TV ser bem completa para os jogadores de videogame. É uma televisão que tem suporte ali para 4 portas HDMI, todas 2.1, então tu consegue jogar ali tranquilamente a 4K, 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Tem a tecnologia de VRR, tem FreeSync, tem também um excelente HDR, então para os jogadores de videogame também acaba sendo aí uma excelente opção. E vale a pena dizer que, caso vocês ainda não tenham visto, pessoal, aqui no canal a gente já fez um vídeo bem completo, uma comparação focada ali para jogos de videogame entre a OLED C2 da LG com a QN90B aqui atrás. Foi um vídeo bem completo, a gente mostrou lá como calibrar a qualidade de imagem. Enfim, se você ainda não viu esse vídeo, quiser ver, a gente vai deixar o link aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E também vale a pena dizer que a gente também fez uma comparação também com a OLED C2, mas daí mais focado para filmes e séries. Então tem 2 vídeos.
com a OLED C2, uma focada em jogos de videogame e uma com filmes e séries, bem completo para vocês terem todas as informações possíveis a respeito aqui da QN90B e ao mesmo tempo que vocês também aproveitam para conhecer a OLED C2, os links vão estar aqui embaixo caso vocês queiram conferir esses dois vídeos. Entretanto, vem agora talvez a parte mais importante desse vídeo, que vai ser o momento onde eu vou contar para vocês quais foram os maiores pontos negativos dessa televisão, pelo menos aqui durante a minha experiência, e dessa forma vocês conseguem avaliar se essas questões mais negativas são coisas ou não ali que vão impactar a sua experiência e a sua escolha, talvez na hora de comprar essa televisão. Mas antes de continuar, eu queria lembrar que a televisão QN90B aqui atrás, a gente comprou com o dinheiro do canal justamente para conseguir trazer esses tipos de conteúdo aqui para vocês. Então o apoio de vocês é ultra, mega, super importante. Então se vocês puderem largar o gostei aqui nesse vídeo, a gente agradece muitíssimo mesmo. E também aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vê se você de fato está inscrito no canal. Caso você seja novo por aqui ou não esteja inscrito, se inscreve ali para não perder os nossos próximos vídeos e contamos aí com o apoio de todos vocês. Valeu aí demais pela força. Mas vamos então aqui para os pontos negativos dessa televisão. Se fosse para mim falar aqui apenas um único ponto negativo, que para mim é o maior ponto negativo dessa televisão, sem sombra de dúvidas, seria em relação ao ângulo de visão dessa TV. Ou seja, pessoal, se você estiver assistindo a televisão bem de frente, você vai ter uma imagem com excelente qualidade, ótimas cores, um contraste incrivelmente bom, um nível de preto muito bom também. Entretanto, à medida que você vai se deslocando para a lateral, 2, 3, 4 passos para o lado, por exemplo, tu já consegue perceber que as cores vão ali perdendo um pouco de qualidade. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, comparando ao lado da televisão OLED C2 da LG, que é uma das televisões com melhor ângulo de visão, nesse momento vocês conseguem ver claramente como de fato o ângulo de visão da QN90B, no caso aqui do modelo de 50 polegadas, que a gente está testando, de fato não é muito bom. Inclusive eu diria que o ângulo de visão da QN90B é basicamente ali o mesmo, muito semelhante à maioria das televisões de entrada do mercado. Então no ângulo de visão, de fato não é uma característica onde a QN90B acaba se destacando. Entretanto, pessoal, ainda falando sobre o ângulo de visão, como eu também já falei em outros vídeos, o modelo que a gente está testando aqui é de 50 polegadas. Entretanto, segundo o próprio site da Samsung, se vocês comprarem os modelos de 55 polegadas em diante, a Samsung promete que a TV vai ter um melhor ângulo de visão. Infelizmente, a gente não conseguiu comprar ali a versão de 55 polegadas para ver, para testar, para ver o quanto melhora, para ver se tem outras diferenças além do ângulo de visão, só que de qualquer forma eu acho que é bom destacar aqui. Segundo a Samsung, sim, os modelos de 55 em diante têm um melhor ângulo de visão. E se por acaso você estiver interessado na versão menorzinha de 43 polegadas, segundo o site da Samsung, daí vai ter a mesma qualidade da versão de 50 polegadas aqui atrás. Uma outra característica que também gera ali bastante preocupação das pessoas na hora de comprar uma televisão, especialmente uma televisão de tecnologia de mini LED, é o famoso efeito blooming que essas televisões de tecnologia de mini LED acabam carregando. Lembrando que o efeito blooming basicamente é um contorno que fica em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro, pessoal. Isso basicamente é então aí o efeito blooming. Entretanto, pelo menos na minha experiência, essa é uma questão que particularmente não me incomodou em nenhum momento, porque vendo a televisão bem de frente, o nível de preto da televisão é muito bom e o efeito blooming é tão mínimo, mas tão mínimo, que em 99% dos casos eu acabo nem sequer percebendo. O efeito blooming só é mais visível, de fato, quando eu estou assistindo a televisão de um ângulo mais lateral e é uma cena ali com um fundo escuro, como nessas imagens que vocês estão vendo agora. Nesses momentos, vendo de um ângulo lateral, daí realmente fica bem fácil de visualizar ali o efeito blooming acontecendo. Entretanto, como vendo de frente não acontece, ou pelo menos não dá para visualizar do mesmo grau, é algo muito mínimo, pelo menos do meu ponto de vista, não é exatamente assim uma questão negativa, entretanto é algo que eu acho que vale a pena mencionar aqui. E ainda sobre essa questão de efeito blooming, é válido mencionar que aqui no canal a gente já testou várias outras televisões também com tecnologia de mini LED e todas as outras televisões também tiveram ali exatamente o mesmo efeito, algumas em maior grau, em algumas em menor grau, mas todas elas tiveram exatamente esse efeito blooming. Se por acaso é algo que te incomoda, daí nesse caso eu recomendaria, por exemplo, vocês darem uma olhada na televisão OLED C2 da LG, porque as televisões de tecnologia OLED são as únicas televisões, vamos colocar assim, que vão estar ali 100% livres
desse tipo de detalhe. E a terceira e última característica que eu separei para falar para vocês, que é um detalhezinho que eu acho que a televisão poderia sim ser um pouco melhor, é a seguinte, pessoal, mas antes de falar qual é esse detalhe, só queria destacar que o que eu vou mencionar agora é uma questão assim muito específica, só para usuários muito extremamente exigentes, tá? A maioria das pessoas nem sequer percebem o que eu vou falar agora, entretanto, como é uma televisão aí de categoria mais premium, acho que vale a pena que dar uma leve cutucadinha. Mas sobre o que eu tô falando aqui então? Eu tô falando sobre a uniformidade de cor da televisão, e a uniformidade de cor da TV basicamente é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma precisa a mesma cor por uma área muito grande da tela. Então basicamente isso seria aí a questão da uniformidade de cor. E para vocês entenderem direitinho o que é essa questão, nessas imagens que vocês estão vendo agora, vocês estão visualizando aí duas TVs, nenhuma delas é a QN90B da Samsung, são duas TVs de entrada, na esquerda a gente tem a B8000 da Samsung e na direita a Nano 75 da LG, e essas duas televisões lado a lado acho que ilustra muito bem essa questão da uniformidade de cor, porque são duas televisões mostrando ali a mesma cor, que é um verde distribuído por toda a tela, e percebam na televisão da direita, na Nano 75, como existe ali umas espécies de manchas na tela, vamos colocar assim, que é justamente isso que causa quando a televisão não tem uma boa uniformidade de cor. Acaba criando essa sensação de efeito de tela suja, então basicamente isso seria a uniformidade de cor da televisão. E agora sim que vocês viram esse exemplo e entenderam do que se trata, agora sim vocês estão vendo uma imagem com a QN90B da Samsung, e como vocês podem reparar, com certeza é muitíssimo melhor se comparado ali à Nano 75 que a gente tinha mostrado anteriormente nas imagens para vocês. Entretanto, se você for aquele usuário muito detalhista, tu pode perceber sim ainda um pouquinho dessa questão de uniformidade de cor. E nessa outra cena que vocês estão vendo agora, também com a QN90B, agora é com uma cena de jogo de videogame, uma cena mais ilustrativa. Pelo YouTube eu sei que é meio difícil de identificar, vendo aqui no ao vivo também, porque é uma televisão que nesse sentido faz um trabalho competente, mas para usuários muito atentos e muito exigentes, talvez eles percebam esse tipo de detalhe. E para finalizar essa parte da uniformidade de cor, também é válido mencionar que esse é um detalhe que varia de modelo para modelo, ou seja, se duas pessoas comprarem a mesma TV QN90B, pode ser que essa questão da uniformidade de cor possa ser levemente diferente entre as duas televisões, mesmo que sejam as mesmas. Mas enfim, pessoal, esses são então os pontos positivos e negativos da televisão, sendo que o principal ponto negativo mesmo do meu modo de ver é o ângulo de visão, no caso dos modelos de 50 e de 43 polegadas, e se por acaso o ângulo de visão não é um problema para você, acho improvável que você fique chateado com a televisão, porque de fato ela entrega ali uma excelente qualidade de imagem, ótimo nível de preto, um excelente contraste, a tecnologia de mini LED realmente faz diferença, tem ótimas cores, é uma televisão bem preparada aí para os jogadores de videogame, então com certeza aí é uma boa opção. E lembrando, pessoal, nos próximos dias provavelmente vão aparecer ótimas ofertas dessa televisão e de outros modelos também, e sempre que essas ofertas aparecerem em lojas confiáveis, a gente sempre vai contar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, que é de graça para participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E se por acaso alguém que está assistindo esse vídeo também tiver já comprado a televisão, especialmente ali os modelos maiores de 50 polegadas, como por exemplo o modelo de 55, que infelizmente a gente não teve a oportunidade de testar, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da televisão, também para estar complementando esse vídeo. Contamos com o apoio de vocês, pessoal, largando o gostei aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal, e de forma geral é isso aí. Valeu a todos, valeu, falou e até a próxima!